Apresento a todos a minha saudação, no sincero desejo que as preciosas bênçãos de Deus, do Divino Espírito Santo, igualmente de Jesus, o seu Filho amado, nosso Salvador, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a nossa Mãe, a bênção da Santa Vó Rosa, Santo Espírito Consolador e do Santo Profeta Irmão Aldo, sucessor do Consolador, pastor das nossas almas e profeta desses tempos da regeneração, esteja sobre todos os participantes desta reunião, que vieram no sincero desejo de ouvir uma palavra, ouvir os hinos e alimentar a sua alma. Este é o meu sincero desejo para todos os presentes e também para os nossos internautas. Amém. Convido por gentileza todos os que puderem ficarem em pé. Eu irei fazer a oração para iniciar a nossa reunião. Convido para curvar a sua cabeça, levantar as suas mãos aos céus, fecharem os seus olhos. Eu irei orar. Santíssimo Deus, Pai eterno, nosso divino Criador, eu entrego esta reunião e todas as reuniões da Igreja Apostólica que será realizado nesta data de hoje, aos teus cuidados. Eu venho pedir a tua santa bênção, a tua inspiração sábia, segura, da ministração da palavra, para todos os que irão fazer a leitura desta mensagem, os esclarecimentos, para que todos os presentes possam entender o valor desta mensagem contida neste boletim, mensagem do Santo Profeta Irmão Aldo, por intermédio dos nossos irmãos do Conselho, para que todos nós possamos colocar em prática no nosso viver, para receber a tua santa bênção, ter a vida para o nosso espírito, saúde para o nosso corpo, e termos uma comunhão perfeitíssima com o seu divino Espírito Santo. Senhor Jesus, eu entrego esta reunião nas tuas santas mãos poderosas. Eu peço a tua paz para todos nós que estamos participando desta reunião, para termos uma comunhão perfeitíssima com o Senhor. O Senhor se deu em sacrifício, derramou seu precioso sangue, fazendo com que a salvação pudesse chegar até nós. Esta igreja é de Deus, é do Senhor, através da Santa Vó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo. Deus está concedendo uma oportunidade de salvação a todos nós, esta geração que está vivendo nesta terra. Eu entrego esta reunião aos cuidados da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, pedindo a facilitação para a leitura desta mensagem, o entendimento por parte de todos os participantes, para que esta mensagem possa ter o efeito que o Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa deseja nos nossos corações para alimentar a nossa alma. Peço também a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, ao Santo Profeta Irmão Aldo, para facilitar as apresentações dos hinos que serão cantados na voz de todos os coralistas no comando da regência. Ciente que o Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria passa no início de todas as reuniões, eu entrego todos os atos sobre os vossos cuidados para termos o êxito da conquista da nossa vitória. Na presença dos poderosos santos anjos que estão aqui,
protegendo todos nós, desde o porteiro escalado até este altar, na ministração da palavra. Eu entrego nas mãos dos anjos, ministradores da justiça de Deus, para que possam estar conosco até o término da nossa reunião, para conceder a conquista da nossa vitória. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Com a ajuda da Mãe Virgem Maria Santíssima, sobre os cuidados da Santa Vó Rosa, da inspiração do Santo Profeta Irmão Aldo e da sua direção sábia e segura para esta reunião, eu declaro a mesma iniciada em teu santo nome, ó querido profeta Irmão Aldo. Amém. Vamos cantar o corinho Igreja Forte, número 1, contido no nosso inário. Celestial.
Chego a caminhar, sei onde chegar, vou para o meu lar. Ouço no caminho vozes a falar, gente que tem sede, almas a clamar. Sede de justiça, sede de verdade, sede de amor, de felicidade. Pego meu cantil, dou-lhes de beber, na água da feira que faz reviver. Aonde Jesus, nosso Salvador, vejo nestas lombas novo esplendor, e vou semeando a paz e o amor, da Santa Formosa, o Consolador. Eu chego a caminhar, sei onde chegar, vou para o meu lar. Celestial, onde
Prezados, nesta oportunidade, contido aqui neste boletim, eu irei dar alguns esclarecimentos sobre a mensagem, a responsabilidade do namoro, do noivado e do casamento, e também depois eu irei formalizar alguns esclarecimentos e fazer a leitura da mensagem. E darei alguns esclarecimentos, o aniversário da Igreja Apostólica e da Santa Vó Rosa. Neste momento, eu quero convidar todos os presentes para acompanhar alguns esclarecimentos que eu irei formalizar sobre este assunto. Antes de eu fazer os esclarecimentos, eu agradeço a presença de todos e quero já enfatizar que a única pessoa beneficiada de estar aqui nesta reunião somos nós mesmos, por tudo que nós temos alcançado. A graça, a proteção, o amparo para as nossas vidas, o fortalecimento, principalmente espiritual, por esses ensinos, pelos hinos que nós acompanhamos nesta reunião, na reunião de oração. Então eu quero agradecer a presença de todos e quero convidar, não falte às nossas reuniões. Nós temos a nossa reunião de oração na próxima quarta-feira. Façam a sua programação durante a semana para que possam comparecer aqui para fazer as suas súplicas, louvores, adorações a Deus, o nosso Pai, para receber bênçãos preciosas para as vossas vidas. Neste momento, então, com a atenção de todos, eu irei formalizar alguns esclarecimentos sobre namoro, noivado e casamento. Para todos aqueles que se pretendem casar na Igreja Apostólica, ou então que já são casados, teremos esclarecimentos que é a palavra do santo profeta irmão Aldo, para o conhecimento de toda a igreja, que foi esclarecido, mostrado, lido em maio de 2006, esta mesma mensagem que todos terão a oportunidade de ouvir após os meus esclarecimentos. Quando se fala em namoro, como todos sabem, tem conhecimento, e muitos tiveram esta oportunidade de passar pelo namoro, pelo noivado, pelo casamento, o nosso irmão Aldo, ele esclarece que o namoro é onde acontece o conhecimento para a formação do casamento e o noivado. Então precisa observar, porque para que venham se conhecer e ter um bom andamento do procedimento do noivado e do casamento, precisa fazer tudo de acordo com os ensinamentos da igreja. Após se conhecerem, começam a namorar, e ali firma um conhecimento de ambos, porque vem de família diferente, de pais diferentes, de costumes diferentes. Então, através do namoro, se dá o conhecimento para a formação do casamento, o noivado, e para viver numa união perfeita. Para que tudo possa acontecer, de acordo com os ensinos do santo profeta irmão Aldo, ele esclarece que desde o namoro precisa haver o respeito de mútuo, para que este conhecimento seja perfeito e possa haver um diálogo no conhecimento e ser abençoados, protegidos no entendimento, para que possa no futuro vir o noivado e depois o casamento, para viver numa união perfeita, aprovada por Deus, o nosso Pai. Então, irmão Aldo, ele esclarece que o namoro é onde se conhece os costumes familiares de ambos os que irão
formar família futuramente. Para isso, ele, santo profeta irmão Aldo, desde quando cumpriu o seu glorioso ministério aqui nesta terra, junto com a Santa Avó Rosa, até os dias de hoje, ele pede a todos os que ouvem, tanto através do programa Hora Milagrosa, como por intermédio das nossas reuniões, para que possa haver um respeito mútuo, desde o conhecimento, que é o namoro, para que possa ter a santa aprovação no noivado e prosseguir o casamento para a formação da família. É o que o nosso irmão Aldo, ele está esclarecendo aqui, nesta mensagem dele, porque quando ele esteve aqui cumprindo o seu glorioso ministério, ele, pessoalmente, com o dom de onisciência, onipotência, onipresença, ele pôde observar no namoro e alguns noivados que estava faltando com o respeito nos ensinamentos que ele estava proferindo já naquela época. Ele disse que isso estava preocupando ele e a Santa Avó Rosa. Então, ele sempre pediu, irá pedir por intermédio dos nossos irmãos do conselho, o entendimento, a compreensão, para que tudo possa ir bem na sua vida. E após o noivado, firma-se um compromisso, como ele falou. Aí já assume uma responsabilidade, para que possa haver um preparo para o casamento. Ainda mais sobre um degrau da responsabilidade. Por quê? Perante a família de ambos, aqueles que irão firmar um casamento, ali firmam uma responsabilidade sobre o noivado. Traz uma responsabilidade maior, para que dá um passo acima, para que possa no futuro ter o casamento. Então, ele esclarece, ele mostra sobre a doutrina, a disciplina da Igreja Apostólica, para que possa haver ainda mais compreensão, porque firmou uma responsabilidade perante o pai, perante a mãe, perante os familiares, para que possa ali com este compromisso do noivado focar no futuro, no casamento. E para que tudo possa ir bem, desde o noivado, o namoro, ele disse, esclareceu e está mostrando aqui que precisa haver uma compreensão, precisa haver uma obediência sobre os ensinos que a igreja mostra e esclarece a respeito da formação da família. Porque todos sabem que desde o início da criação, Deus, o nosso Pai, Ele sempre abençoou, sempre protegeu, desde o primeiro casal. Quando Ele disse, crescei e multiplicai, para que pudesse formar filhos para Ele. Então, nas Sagradas Escrituras, descreve a família como sagrada. Por isso que precisa ser primordial, ao ouvir esses ensinos do namoro, do noivado e do casamento, e ele disse que precisa haver uma responsabilidade, ambos mútuo, com os que pretendem se casarem na Igreja Apostólica. Então ele tem mostrado, esclarecido, que o noivado ainda é um compromisso maior, é uma responsabilidade acima do conhecimento que é o namoro, para que ele possa, junto com a Santa Avó Rosa, estar protegendo, amparando, para que tudo possa ir bem na sua família. Na união, na paz, no conforto, na felicidade, para que tudo possa ser vencido quando surgirem as lutas diárias no casamento. E aqui ele afirmou, o casamento é uma responsabilidade. Namoro, noivado e casamento. Quando se firma o casamento, marcado para ser realizado na Igreja Apostólica, aí é uma responsabilidade ainda maior. Por quê? Ambos irão se ajoelhar perante o altar, presente à igreja, porque para receber a bênção do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, da Virgem Maria
da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, faz o compromisso de estar perante o altar. Muitos casam na igreja, como está acontecendo agora, desde a pandemia, faz o casamento religioso e o casamento civil, no mesmo momento. Mas algum dentre os irmãos tem casado no cartório. E perante a lei do país, afirma, tendo esta responsabilidade do casamento, para viver numa união, tanto na alegria, como na tristeza, como na dor, está lá, e muitos dos que estão aqui fizeram este voto, até que a morte os separe. Então hoje é feito na igreja, como dentre os irmãos aqui, os nossos internautas têm acompanhado, é uma responsabilidade. E esta responsabilidade não só é perante os que estão ali assinando, perante a igreja, mas é perante os céus. E para que tudo possa ir bem, hoje nos dias presentes que nós estamos vivendo, no casamento precisa ter a bênção do Espírito Santo do nosso Deus. Precisa ter a paz de Jesus, precisa ter a proteção da Mãe Virgem Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Por isso que eu iniciei dizendo, conhecimento no namoro, compromisso no noivado e responsabilidade no casamento. Porque nos ensinos da igreja, eu digo a todos os presentes que estão me ouvindo aqui, os nossos internautas, pela vontade do irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, não havia separação. Dentre os apostólicos, não. Porque há um preparo para que isso venha a ocorrer, principalmente na formação do casamento. E é uma responsabilidade, porque eu quero dizer, para o conhecimento de todos os que estão me ouvindo, tanto aqui no nosso templo, como aqueles que nos acompanham através da internet, que na hora do casamento, quem concede a bênção é Deus, é Ele que concede a bênção. Apenas o pastor vem para que possa citar alguns esclarecimentos, para afirmar na verdade da doutrina e da disciplina, e perante a igreja e os céus é concedido a bênção de Deus, o amparo de Deus, e ali precisa haver responsabilidade, amor, compreensão, paciência, entendimento, confiabilidade, para que possa o casamento ir bem até quando for da vontade de Deus que cumpra a sua missão aqui nesta terra. Então o profeta Irmão Aldo, nos seus dias presentes aqui, durante 44 anos, como nós ouvimos, a igreja já vai para a parte de evangelização, e todos ouviram, na reunião que foi formalizada, no meio da semana, reunião de oração, 72 anos de evangelização. O irmão Aldo cumpriu seu glorioso ministério durante 44 anos, então ele sempre esclareceu aos jovens da igreja, aqueles que pretendem se casar na igreja apostólica, esta responsabilidade do namoro, noivado e casamento, para que tudo possa ir bem no seu casamento, no seu novo lar. Porque a partir da hora que recebe a bênção na igreja sobre a responsabilidade de ter casado no civil, ali faz as tratativas útil, preciso e necessária perante a lei do país. Aí, como está aqui, irão ouvir: vem a bênção de Deus para abençoar o casamento, para que tudo possa ir bem nas vossas vidas, no seu novo lar. Deixa o pai, deixa a mãe, deixa os familiares para se unir como família. E a família para Deus, ela é sagrada. E o Santo Irmão Aldo sempre esclareceu através da doutrina e da disciplina essa responsabilidade sobre a formação da família. Prezados, eu deixo esses esclarecimentos ao vosso conhecimento, para que todos façam uma reflexão. Eu irei fazer a leitura da mensagem na íntegra. Alguns já tiveram a oportunidade de ouvir ontem, e eu irei fazer a leitura hoje novamente, para que possa ouvir essas palavras do santo profeta Irmão Aldo e colocar em prática no nosso viver, porque é para o nosso próprio bem.
O namoro, noivado e casamento sempre foram considerados assuntos de grande responsabilidade dentro da igreja apostólica. Por isso que eu falei entre nós a família apostólica, como está ali escrito ali, ó, somos uma família só. Profeta, irmão Aldo. Então está assim, o namoro, o noivado e casamento são etapas fundamentais na vida de um apostólico fiel. Deve ser tratado com seriedade e temor a Deus. Não se trata apenas de fases sociais, como está aqui, ou culturais, mas de compromissos espirituais. Então é responsabilidade, que reflete na fidelidade a Deus e aos seus santos, melhor dizendo, aos seus santos, e é nossa responsabilidade diante da igreja e da sociedade. Afinal, o casamento é a base da formação da família, que vem os filhos, que por sua vez é o alicerce da sociedade e sobretudo da igreja de Cristo, chamada para ser exemplo e modelo diante do mundo. Então, que aconteça lá no mundo, fora da doutrina e da disciplina da nossa igreja, não é responsabilidade nossa. Responsabilidade nós vivermos o que é ensinado aqui. O namoro não deve ser visto como passatempo, mas como um período de conhecimento mútuo, oração e discernimento da vontade de Deus. É neste tempo que se deve confirmar-se a compatibilidade espiritual, emocional e moral para a formação de uma família. O namoro deve ser conduzido com pureza, respeito e sobre a direção do Espírito Santo. O apóstolo São Paulo aconselhou a Timóteo: fuja das paixões da mocidade e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Assim, o namoro deve ser vivido com sobriedade, sem exagero ou atitudes que ferem a moral cristã. Lembrando que cada gesto e cada escolha reflete nosso compromisso com o Senhor e com a nossa fé. Irmãos, isso é palavra do profeta irmão Aldo. Foi lido em maio de 2006, essas mesmas palavras. Ele ainda cumpria aqui seu glorioso ministério e hoje é relembrado pelos nossos irmãos do conselho. Infelizmente, alguns jovens têm tratado o namoro com descuido, esquecendo que ele deve ser conduzido sobre a luz da lei divina. Muitos iniciam relacionamentos intensos e desequilibrados, rompem rapidamente e logo começa outro, como se nada tivesse acontecido. Essa atitude revela a falta de amor a Deus, desrespeito às leis morais da igreja e injustiça para com o próximo, pois fere sentimentos e afronta a justiça divina. O namoro não deve ser tratado como algo descartável, mas como preparação para o noivado, como eu citei a todos, e posteriormente para o casamento, que é uma aliança sagrada. O noivado, como eu citei a todos, é a confirmação do propósito de unir duas vidas. Então, é responsabilidade. Sem aliança diante, duas vidas, melhor dizendo, em aliança. Duas vidas em aliança diante de Deus. É um tempo de preparação para o matrimônio. Repetindo, o noivado é a confirmação do propósito de unir duas vidas em aliança diante de Deus. É um tempo de preparação para o matrimônio. Nesse período, os noivos devem fortalecer sua fé, alinhar seus valores e se preparar para assumir
responsabilidade conjuntas. O noivado não é apenas uma formalidade, mas um voto de compromisso que deve ser respeitado com seriedade. É o momento de construir bases sólidas para o lar, que será estabelecido lembrando o que está escrito nos Salmos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhará os que a edificam. Foi como eu disse a todos, a bênção na hora de se ajoelhar perante este altar. E agora vem o casamento, segundo a doutrina, é uma instituição divina, estabelecido desde a criação entre um homem e uma mulher. Então, desde o início da criação do homem e da mulher, lá no início, qualquer outra forma de união que não seja o legítimo casamento, não corresponde ao plano original, como está aqui, de Deus. O Evangelho de São Mateus registra: não tendes lido que no princípio o Criador o fez homens e mulher? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não é dois, mas uma só carne, para que a união seja perfeita com a aprovação de Deus após o casamento. No casamento, o homem e a mulher assumem responsabilidade, não apenas diante da sociedade, da igreja, enfim, mas principalmente diante de Deus. É uma responsabilidade. É uma aliança sagrada que exige fidelidade, amor, sacrifício, respeito e perseverança. Romper esse compromisso por deslealdade ou falta de temor é desonrar o voto feito diante do altar, como eu citei a todos, e diante de Deus. Advertiu, pois, nosso Senhor Jesus advertiu com essas palavras: portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Qualquer tentativa de redefinir essa verdade é contrária às leis e ao propósito divino. Quanto o namoro, o noivado ou o casamento, quanto ao namoro, o noivado ou o casamento são tratados com levianidade e irresponsabilidade. As consequências não recaem apenas sobre os envolvidos, mas também sobre os filhos e sobre o testemunho da igreja. A infidelidade, a separação precipitada, a falta de temor a Deus, mancha o nome de apostólico e ferem a justiça divina. A Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, falou o profeta, manifestamos preocupação sobre esta questão. Desejamos que todos tratem com sinceridade os assuntos, como eu citei a todos os presentes e aqueles que estão nos ouvindo através da internet, os assuntos de namoro, noivado e casamento, pois são etapas sagradas na vida de um apostólico. Nosso objetivo é preservar a pureza e a dignidade da igreja e do nosso povo. Confiamos que com orientação e dedicação evitaremos quaisquer situação que possa trazer escândalo ou desunião, fortalecendo ainda mais nossa fé e comunhão. Então eles ensinam para que seja um laço de união perfeita. É preciso lembrar que cada voto feito diante de Deus será cobrado, e que a desobediência traz sofrimento e desordem ao lar. O rei Salomão registrou em Eclesiastes essas palavras: melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Lembre-se, o verdadeiro amor não busca interesses próprios, mas se fundamenta na entrega e na lealdade. O amor tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele é paciente como o tempo, generoso como a luz, firme como a rocha. Não se deixe vencer pelo egoísmo. Não se abale diante das tempestades, mas floresça na simplicidade dos gestos. O amor verdadeiro vai além da emoção, tornando-se uma prática diária de fidelidade e cuidado. Ele se revela no perdão, oferecendo na palavra que consola, no silêncio que respeita, na mão que ajuda e no coração que permanece fiel mesmo nos momentos difíceis. Portanto, estimados irmãos, concluímos que o namoro deve ser vivido como preparação santa, o noivado como compromisso firme e o casamento como aliança de vida diante de Deus. Foi o que eu formalizei nos esclarecimentos ao conhecimento da igreja. A igreja deve ser exemplo para o mundo, mostrando que a família apostólica é construída sobre o amor, a fidelidade e a obediência ao Senhor Deus e aos seus santos. A responsabilidade é grande, e existe esforço e seriedade, mas a recompensa é gloriosa. Uma vida plena, iluminada, marcada pelas bênçãos de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Um lar abençoado com o testemunho fiel de uma família apostólica feliz diante da sociedade. Irmãos, aí está a santa palavra do profeta Irmão Aldo. Eu deixo para a sua reflexão sobre esses ensinos, que eu pude formalizar alguns esclarecimentos, e os irmãos tirem as suas conclusões, é a palavra dele, para todos nós, de um modo em geral, e para aqueles que pretendem formar família, vivendo os ensinos da doutrina e da disciplina apostólica. Eu desejo que todos façam uma reflexão sobre esses ensinos, sobre essas palavras, e se pretende casar perante este altar do Consolador, precisa seguir essas orientações do santo profeta Irmão Aldo. Nós temos também aqui uma outra mensagem, o aniversário da Igreja Apostólica e da Santa Vó Rosa. Na data de 10 de junho, será comemorado aqui, nesta congregação e na sede, em todas as nossas congregações, uma data muito importante na obra da Igreja Apostólica. É o dia natalício em que a santa, bondosa, querida, amada, nossa Santa Vó Rosa nasceu a esta terra. 10 de junho, quando Jesus pôde, através do nascimento dela, já nasceu predestinada, ele pôde tomar conta dela e dali formar a Igreja Apostólica. Igreja Apostólica dos Santos Apóstolos, nós temos um privilégio enorme de estarmos aqui e sabermos que somos protegidos e amparados pelo reino dos céus. Então nós devemos muita gratidão, reconhecimento à santa e querida Vó Rosa, porque a Igreja Apostólica nasceu através do glorioso ministério dela, nasceu com ela. É duas vidas que se uniram para que Jesus pudesse cumprir sua santa promessa, quando ele fez a promessa do Consolador. E ele enviou, nós temos este Consolador. É a única igreja na terra que prega a segunda vinda de Jesus. A Santa Vó Rosa representa a segunda vinda de Jesus. Ele disse: não serei visto mais visivelmente, como ele veio pessoalmente. Só quando for da santa vontade de Deus, aparecerá para buscar o seu povo, escolhidos dos quatro cantos da terra.
junto com os salvos, consagrados, anjos, serafins, querubins, arcanjos, apóstolos e profeta, para buscar os escolhidos dos 4 cantos da terra. Então Deus, por intermédio do glorioso ministério da Santa Vó Rosa, posso citar eu também do santo profeta Irmão Aldo, da Igreja Apostólica, está concedendo a esta geração uma oportunidade de salvação. Então é muito importante que todos creiam no glorioso ministério da Santa Vó Rosa. Nós somos reconhecidos a Deus, a Jesus, pelo seu nascimento, pelo mérito que ela teve de estar aqui conosco, com esta igreja, durante 16 anos. Muitos tiveram a participação na sua bênção, nos seus milagres, nos seus conselhos, como nós ouvimos até os dias de hoje. Somos reconhecidos e agradecidos pela união da igreja, pela bênção que Deus concede a todos nós, como família apostólica, reunidos aqui, ou individual no seu lar, no seu trabalho, enfim, tudo que os irmãos têm feito, nós sabemos que quando nós clamamos, nós pedimos, ela protege as nossas vidas. E o irmão Aldo, ele citou, quando ele esteve aqui cumprindo o seu glorioso ministério, quanto mais nós pedirmos, mais ele ouve os nossos clamores, as nossas orações junto com ela, porque hoje também ele cumpriu o seu glorioso ministério, está à destra da Santa Vó Rosa. Então, com muito júbilo, comemorem a data de 10 de junho. É o nascimento da Santa e querida Vó Rosa, da Igreja Apostólica. Jesus pôde restaurar e conceder o direito de nós sermos vitoriosos. Embora nós temos lutas, passamos por lutas, mas somos vencedores. Às vezes surgem os problemas, as dificuldades, mas pelo clamor, pela bênção que ela concede a todos nós, pelos nossos pedidos, pelas nossas orações, ela tem socorrido a todos nós, tem abençoado o nosso lar, nossa família, constantemente, e ela quer assim o fazer, porque Jesus concedeu a ela o direito deste poder. Ele disse: fará as obras que eu faço e fará outras maiores, porque ele, como vencedor, ele voltou ao Pai. Então, prezados, eu deixo esses esclarecimentos da data de 10 de junho, é uma data muito importante para esta Igreja Apostólica, para todos nós, porque nós comemoramos o nascimento da Santa e querida Vó Rosa. Nesta data, o nascimento da Igreja Apostólica, onde nós temos o privilégio de estarmos aqui, sermos protegidos, amparados e guardados para sermos vencedores, até herdarmos a salvação para a nossa alma. Então deixe esses esclarecimentos à sua reflexão. Eu irei fazer a leitura na íntegra para o conhecimento de todos, e todos façam uma reflexão sobre esta mensagem, que é também do santo profeta Irmão Aldo. Como está aqui, a primeira mensagem ela foi lida em maio de 2006, e esta mensagem aqui ela foi lida em maio de 2012. É uma mensagem também do santo profeta Irmão Aldo, para o conhecimento de toda a igreja. Então está assim, no dia 10 de junho, comemoraremos uma data de profundo significado para o povo apostólico. Se alguém perguntar, os irmãos podem relatar. O aniversário da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica. São 2 vidas e obras de grande valor espiritual, não só material, mas espiritual, como está aqui. Pois com o nascimento da Santa Vó Rosa e posteriormente com a formação da Igreja Apostólica, como esclareci a todos, na terra foi concedida a oportunidade para que pessoas de boa vontade pudessem pertencer ao reino dos céus, como nós pertencemos. Santificar-se, purificar-se sua alma e consagrar-se a Deus, nosso Pai Celestial. O nascimento da Santa Vó Rosa, sua vida honrada e justa e seus perfeitos dons permitiram que Jesus, nosso Senhor, cumprisse sua missão de organizar a Igreja Apostólica, santificar um povo para Deus, revelar os mistérios do reino dos céus e ensinar sua poderosa doutrina. Essa doutrina santifica todos quantos se esforçam diariamente para serem fiéis ao Consolador e desejam pertencer ao reino dos céus. Com a Santa Vó Rosa, Jesus pôde dar início
à sua segunda vinda, como eu também falei à igreja, e restaurar a igreja apostólica, também esclareci a todos os presentes. Formada inicialmente pelos santos apóstolos, por isso que a nossa igreja tem o nome Igreja Apostólica. Formada inicialmente pelos santos apóstolos. Assim, não celebramos apenas o aniversário da Igreja Apostólica, mas também a restauração da obra do reino dos céus na terra. E o surgimento de uma igreja que nasceu dos céus para lutar na terra, anunciar o nome do Consolador e revelar novamente a pessoa de Jesus, seu evangelho e sua palavra, para que muitos compreendam a Deus, o amem e o sirva com fé e reverência. Dessa forma, ao fim da jornada terrena, suas almas poderão ser salvas e conduzidas ao Pai Celestial. A Santa Vó Rosa cumpriu seu ministério terreno durante 16 anos. Eu também esclareci a todos. Período marcado por lutas, mas também por glórias e grandes vitórias, principalmente para implantar a doutrina e a disciplina que nós temos até os dias de hoje, teremos até o final desta igreja aqui nesta terra. Uma das maiores glórias foi a maneira inédita e única como Jesus a preparou, diferente de qualquer experiência anterior entre o povo de Deus. Jesus encontrou nela plena obediência, humildade e submissão. Seu amor ao Divino Mestre e a obra da restauração da igreja foi tão grande que entregou inteiramente sua vida a Ele. Santa Vó Rosa entregou sua vida a Jesus, cumprindo com sabedoria, coragem e dedicação tudo que lhe era orientado. Nem mesmo a morte a fez vacilar, pois entregou sua vida pela igreja com firmeza e fé. Tudo isso aconteceu no ministério da Santa e Querida Vó Rosa, quando ela esteve aqui cumprindo seu glorioso ministério, quando Jesus levou à presença do Pai para receber a coroa de Consolador. Com a experiência da Santa Vó Rosa, da Igreja Apostólica, com o meu ministério de representante sucessor do Consolador, falou o irmão Aldo, Deus continua falando entre nós, conduzindo-nos no caminho da justiça, da paz e da verdade, e da felicidade. Por isso, valorizemos e comemoraremos com júbilo o aniversário da Santa Vó Rosa da Igreja Apostólica, reconhecendo que são instrumento divino para a nossa santificação e salvação. Tão prezados, ela continua atuando como consolador entre nós. E o irmão Aldo como pastor das nossas almas. E continuará até a última e grande vitória da Igreja Apostólica. Quanto Deus permitir que esta igreja esteja aqui cumprindo o seu glorioso ministério, levando a muitos que se interessarem pela salvação da sua alma. Queridos irmãos e irmãs, elevemos nossa gratidão ao Pai Celestial e a Jesus nosso Senhor, pela existência desta igreja apostólica, pelo glorioso ministério da Santa Vó Rosa, e por eles haverem preparado a mim, irmão Aldo, para ser o continuador da obra do Consolador, meio pelo qual a Santa Vó Rosa continua dirigindo o seu povo nos retos caminhos do Senhor Deus e Pai. Então aqui está, prezados, esta palavra, esses ensinos, esta mensagem ao conhecimento de todos os presentes que compareceram a esta reunião. Eu deixo a sua reflexão, essas duas mensagens, para que possam a cada dia valorizar o glorioso ministério da Santa Vó Rosa e também a responsabilidade sobre o namoro, noivado e casamento. Todos façam a reflexão e possam terem a proteção, o amparo, serem guardados e protegidos enquanto eu viver aqui nesta terra. Eu agradeço a sua amável atenção, agradeço o seu comparecimento a esta reunião, no sincero desejo de alimentar a sua alma,
Agradeço os hinos que foram apresentados na voz de todos os coralistas. Agradeço o trabalho prestado pelos obreiros de diaconisa. Agradeço hoje o nosso irmão de som e imagem, que dá o direito desta mensagem chegar a muitos lares, muitos corações. Então eu desejo que a Santa Avó Rosa continue vos abençoando e que possa abençoar todos nós para compreender esses ensinos e sermos vitoriosos. Amém. Vamos ouvir o último hino pelo coral, que traz o título Amigo Fiel. Vamos acompanhar. Graças a Deus, eu tenho comigo o irmão Aldo, um fiel amigo. Ele sempre me livra do perigo, aonde vou, posso contar contigo. Que felicidade, imensa alegria de saber que o irmão Aldo nos protege todos os dias com a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria. Ele nos conduz te agradeço de todo o coração, ó querido irmão Aldo, primaz, amigo, irmão, mesmo sem clamar seu nome, estende sua mão, me livra do perigo, me dando a proteção. Mas
Mais uma vez eu quero registrar os meus sinceros agradecimentos a todos os que compareceram a esta reunião, aqueles que estão nos acompanhando através da internet. Desejo que sejam muito abençoados durante todo o seu viver, em que viver aqui nesta terra. Amém. Eu convido por gentileza todos os que puderem ficarem em pé. Convido também para ficarem em sentido de oração. Eu irei fazer a oração para finalizar a nossa reunião. Vamos orar. Santíssimo Deus, reconhecido e agradecido pela Tua santa bênção durante essas reuniões, que todos nós estivemos aqui reunidos e pedimos também para o Senhor, para ouvir a Tua santa permissão para estarmos aqui na próxima reunião de oração, em louvor, dedicação ao Senhor, que será realizado na próxima quarta-feira, às 19h30, para louvar a Tua santidade, o Seu poder, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção sobre todos nós que estamos aqui e pedimos que conceda a vida para o nosso espírito, saúde para o nosso corpo, para vencermos. Que a paz de Jesus esteja em cada coração que compareceu a esta reunião para ouvir esta palavra, esses ensinos, e que todos tenham uma ótima semana, abençoada, protegida pelos anjos ministradores da justiça de Deus, que são enviadas pelo irmão Aldo, pela Santa Avó Rosa, por Maria Santíssima, para ficar ao nosso lado e garantir a todos nós a conquista da nossa vitória. Neste momento eu peço à Santa e querida Avó Rosa, ao Santo Profeta Irmão Aldo, para que possa fazer a intercessão a esses nomes que estão aqui neste altar. Às vezes são pessoas que estão doentes, enfermas, acamadas, num leito na sua casa ou num leito de um hospital, casa de saúde, maternidade, abrigo, recanto, sanatório, UTI, onde elas estiverem. Que o irmão Aldo possa socorrer essas pessoas, conceder a Tua santa bênção, a proteção, o amparo, solução para esses problemas, para que todos possam crer cada dia mais no Seu imensurável poder. Ó Santo Profeta Irmão Aldo, eu peço para proteger, amparar e guardar todos aqui presentes que acompanharam esta reunião e seus familiares. Peço para proteger a cidade onde nós moramos, o país onde nós moramos, para que todos possam cumprir a sua nobre missão de ajudar a evangelizar com o seu exemplo e levar esta mensagem a muitos corações. Prezados que me ouvem, recebam a benção do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Esta igreja, ela é o caminho da nossa salvação. E eu desejo que todos fiquem nesta igreja para que tenham a salvação para as vossas almas. Eu desejo que os anjos ministradores da justiça de Deus vos acompanhem de volta para os seus lares e que todos tenham uma ótima semana abençoada. Amém.